Bem-vindo ou bem-vinda ao canal do TIP. Eu estou muito feliz porque eu estou recebendo hoje aqui uma pessoa que eu admiro, que fez várias transições e decisões legais de carreira, que é a Maki. Solta a vinheta para a gente começar. Maki, obrigada por você ter topado esse convite hoje, né? A gente sempre traz os caiçaras, os santistas para esses papos, porque eu fico impressionada a quantidade de talento que a gente tem por aqui, né? De pessoas que atuam na área criativa, assim, que foram longe pra caramba. Então, obrigada. Eu queria começar abrindo espaço aí para você contar um pouquinho do que você faz hoje, para a gente já ir para o passado aí da tua história profissional. Obrigada a você, Lud, pelo convite. Santos, é nóis. Toda vez que alguém de Santos me chamar para qualquer coisa, eu aceito. É isso. Então, Lud, hoje eu acho difícil até eu dizer. Fala aí o que você faz uma coisa, porque eu faço 1 milhão de coisas, né? Mas geralmente eu resumo como criadora de conteúdo para a internet. Eu tenho um canal de YouTube com uma sócia, Carol Pinheiro, que começou comigo atrás das câmeras e ela na frente das câmeras. Então, até hoje é assim, né? Não agora que a gente está em isolamento social, mas até hoje eu sou atrás das câmeras. Mas aí, com o passar do tempo, eu fui aparecendo em alguns vídeos de vez em quando. E aí as pessoas começaram a me seguir no meu Instagram. Então, hoje em dia, eu crio conteúdo no meu Instagram e no meu Twitter também. Mas eu sou uma criadora de conteúdo para a internet, fotógrafa, designer, que é a minha profissão original, videomaker, youtuber, sei lá, o que você quiser, eu tô fazendo. Me identifico Pois totalmente é. com você, porque primeiro que eu também não sei escrever em uma linha só o que eu faço. Acho que essa Sim, é a pergunta mais existencial e eu vou morrer sem saber responder em total. uma linha só. Assim, já me conformei com isso. A E segunda é o quando você tem que preencher passado. alguma coisa, preencher um contrato, sei lá. E eu Maravilhoso. não sou formada em nada, então eu não tenho um diploma. Porque se eu tivesse um diploma, eu botaria o que estava lá no diploma, pelo menos, sabe? Não, Mas mas não, às vezes eu boto empresária, mas eu acho tão não, é careta o ó, é o empresária, ó, é o né? ó. Empresária, né? E É, empresário é um termo que, pelo menos aqui no Brasil, você já associa a trambique, a total, empreiteira, né? é. Assim, É. já Eu tem tenho. essa. Gente, desculpa, a gente tem uma gata que vai ficar passando aqui. Tudo Eu bem, a tenho gente uma, ama. eu tenho uma empresa, eu sou empresária, Sim. mas puta, é difícil para mim falar, eu sou, né, empresária. É É que difícil. o empresário millennial é empreendedor, né? Mudou É, o sinônimo, exatamente. né? É. Tinha que ter um outro nome, tinha que ter um outro nome. A Girl gente Boss, né? Que foi onde a Sofia Amoruso lá do Nastigal chegou perto. Para mulher, Girl Boss, mas A em gente português pode, não tem. acho que a gente tem que cunhar um termo novo, fazer igual Eu ela aqui. acho. Vamos formar aí o Caiçara Boss, alguma coisa assim, Eu acho entendeu? também, O é. Beach Boss. Chefe da porra toda, esse que eu É sou. isso aí, acho que vale. E não, eu super me identifico com essa conversa, assim. Eu não sabia que você não tinha se formado, mas eu quase Não. estive aí, porque eu larguei publicidade. E o cargo que eu poderia preencher é designer de interiores, que não tem nada a ver com o que eu faço, entendeu? Então, Olha, é que eu fiz uma faculdade por hobby, mas isso é outra história. Você tá. largou a faculdade, foi isso? Não, eu nunca nem fiz. Ah, que é Minha muito história, rica essa mulher. eu nunca nem fiz. A minha história foi assim. Quando eu era adolescente, aí nessa nossa cidade maravilhosa, eu fazia sites. Eu era aquela adolescente nerd que fazia sites. Então eu fazia site de todas as bandas dos meus amigos. Eu nunca tive banda, mas todas as minhas amigas de Santos tinham banda. Aí eu fazia as fotos, fazia o site. Eu fazia site de cantores pop, que eu amava música pop. Então eu tinha sites tipo Backstreet Boys, Britney Spears, tinha sites. E aí eu fazia. Uma vez eu fiz um site que era grande até de notícias, e eu vou te falar um bagulho. Que eu falo e essas pessoas não acreditam. Eu acho que eu inventei o YouTube antes dele existir. Maravilhosa. Porque eu tinha um site que chamava Shock Your Mind, que ia ser o nome de um disco, sei lá de quem, nem lembro mais. E aí, então, a sigla era SYM. E aí eu tinha colaboradores nos Estados Unidos, em lugares que é onde passavam os programas, né, dos astros pop. E aí eles, é muito antigo isso. Eles captavam a imagem da TV na placa de vídeo, lembra disso? Sim, E opa. criavam um vídeo para você usar na internet. Só que não existia o YouTube.
né? Então Qual eu ano era armava isso? O YouTube é 2005, né? o YouTube é 2005. Eu só tô falando de 2001, 2002, sei lá. Eu tinha 15, 16 anos. Aí eu, nesse meu site, na barrinha do lado, tinha um negócio que chamava SYMTube. Que aí eu Nossa botava os Senhora. vídeos num servidor e abria uma pop-up e era um streaming do vídeo. Caraca, que visionária, cara. Eu Pois é. sempre falo essa frase. A merda é que a gente, às vezes, né, tá. A gente não tá no Vale do Silício, né? Porque se a gente É, tivesse, né? Tem dois sim, problemas. A gente não ter nascido no Vale do Silício, ter nascido na costa do estado de São Paulo. sim, sim, Esse é um ponto, não na West Coast, né? sim. E o outro problema é, às vezes, a gente ser mulher. Eu acho que, né? Porque Pode mulher tem ser, menos acesso ao capital de risco, né? Então, é. cara, E eu tinha as provas da escola para fazer também, né? Eu parei com o site porque eu não tinha tempo, porque eu tinha que ir para a escola. Enfim, mas eu fazia sites e aí eu tinha. Quando eu fui terminando a escola, eu pensei, bom, o que que eu vou fazer agora? Eu não sabia bem o que eu queria. Eu prestei vestibular até para cinema e prestei para rádio e TV, mas foi simplesmente porque uma amiga ia prestar, sabe assim? Aí passei em rádio e TV até na Metodista, mas não era o que eu queria. Aí eu falei para os meus pais, eu vou tirar um ano aí para pensar. E os tirei um meus pais sabático na adolescência. eu tirei um Visionária sabático também. pós, exatamente, um sabático pós-escola. E os meus pais Visionária. sempre foram muito de boa. O meu pai sempre me encorajou muito com tecnologia, ele sempre me deu computador, me deu câmera. Então, sabe, eles entenderam. E aí, nesse tempo, eu montei um portfólio, que era com os sites que eu fazia, então eu tinha um portfóliozinho ali. E aí, a minha mãe, olha a história, a minha mãe tinha um amigo virtual do chat do UOL, que hoje em dia trabalha comigo, você vai ver as voltas que o mundo dá. E ele é designer, ele é um grande diretor de arte, um cara foda, Marcelo Calendo, ele é muito foda. E aí ele viu, minha mãe mandou, acho que meu portfólio para ele, sei lá, porque ele viu, guardou lá. Um dia ele falou, olha, eu tenho uma amiga aqui em São Paulo que está precisando, ela trabalha numa editora pequena e ela está precisando de assistente de arte para trabalhar em 2 revistas e eu acho que sua filha se daria bem nisso, vendo o portfólio dela. Eu nunca tinha pensado em trabalhar com revista na minha vida, nunca. Eu era leitora capricho, claro, assinante e tal, mas nunca tinha passado pela minha cabeça. E aí foi assim, aí eu vim para São Paulo, fiz um mês de teste nessa editora, outro gato aqui, agora uma preta. Fiz um mês de teste nessa editora e a Drica, que foi a minha primeira chefe, me deu uma chance de vem aprender então a fazer revista. E ela que me ensinou. E aí Qual foi era a assim, editora, Mac? chamava Master Editorial, nem existe mais. Era uma microeditora no centro de São Paulo, que fazia 2 revistas X, assim, que não eram nem vendidas em banca. E foi assim, então, no meu ano sabático, eu meio que fiz esse portfólio e tal, e aí eu já engatei num trabalho, sabe? E E super aí a minha jovem. vontade... eu vim para Super São Paulo novinha. com uns 20 anos. Uhum. A minha vontade de não fazer faculdade foi legitimizada, porque eu não tinha vontade. Mas aí, quando eu entrei no mercado de trabalho, eu falei, não, agora que eu não vou fazer mesmo. E aí, desse emprego, eu fui indo pro próximo, 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 até chegar na Capricho, que foi onde eu conheci a Carol, e hoje estou aqui. Que legal. Então, assim, começou no editorial, a tua carreira começou Sim. no editorial Roots, né? No Editorial impresso, Roots. na É. diagramação e etc. Amo, sim, exatamente. Que eu Não, tem uma amo, eu história. amava. Eu sempre gostei muito de revista, né? Então, quando eu era criança, tipo, meu exercício era ficar copiando revistas e fazendo as minhas revistas, né? Sim. Tipo, copiando história em quadrinho e tal. E, meu, eu lembro que assim, era um trampo que pagava super mal, assim, na época era um freela que pagava super mal, mas Uhum. eu fui atrás de um freela de ilustração porque eu queria ter essa marca, assim, na minha vida, No seu currículo. no meu currículo. E adivinha qual foi a primeira revista que eu fui fazer uma ilustração remunerada? Dieta Qual? Já. Olha que Ah! contradição da vida, né? Amo! Qual era a ilustração? Era tipo uma balança, uma fita Não, métrica, alguma coisa assim, assim? eram pessoas, eram figuras humanas, que é o que eu mais Sei. gostava de ilustrar, mas, cara, é uma ironia do destino gigantesca, né? Se a dieta já, Mas né? é. Acontece, né? Então, eu só tava endossando sem saber algo que eu não acreditava muito, mas tudo bem. A gente não sabia nada mas naquela época, Não, imagina, não, nada, imagina. imagina. Imagino que a época que você trabalhou na Capricho, desde então,
Muitas mudanças Nossa, devem ter muitas. acontecido, né? E nem faz tanto tempo. Eu entrei na Capricho em 2008, vai. Então faz aí. Faz muito tempo, na verdade, faz 12 anos. 12 anos, Mas mais de meia década. eu saí em 2014, aí não faz muito tempo. De Sim. lá até aqui é outra coisa. Bom, primeiro que a revista impressa não existe mais, então essa foi uma grande também mudança do mercado como um todo, né? As revistas foram morrendo. Mas além disso, toda, né, o ideal da revista, da marca, né, é outro, né? E Completamente. muito, e assim, né? Acho que muito, isso é um ponto legal, assim, que pelo menos da minha observação como consumidora da revista e como profissional de comunicação, né? Eu lembro que quando eu era bem adolescente, bem novinha, tipo 11, 12 Sim, anos, a Capricho era meio cult, né? Era sim, meio, meu, tinha editoriais inspirados no Jorge Amado, era uma coisa bem cult, assim, bem sim. impressionante, era bem legal. E aí, depois, quando eu já era adolescente, na fase consumidora hard, capricho, tinha texto do Antônio Prata no final. Quem me Sim, ele apresentou era o Antônio colunista. Prata foi a Capricho, gratidão eterna, entendeu? Cara, a Capricho, eu vou falar, é muito foda. Foi assim, um lugar, eu não sei nem descrever, assim, incrível de trabalhar, porque apesar de estar dentro da editora Abril, que era, né, uma empresa gigantesca, que tinha 1 milhão de problemas, que tinha a Veja, sei lá, a gente ali dentro da Capricho era um núcleo meio independente, porque era uma marca muito bem sucedida, né? E então era uma marca que podia testar coisas. Então, meu, trabalhar lá era incrível, assim, eu fiz de tudo, eu fiz tudo lá. Eu entrei para cobrir férias, foi assim que eu entrei na Capricho, como uma freela para cobrir férias de diagramação, de design. Só que você não era só um diagramador lá, você era um diretor de arte. E aí depois eu trabalhei como videomaker, eu aprendi a editar vídeo porque a Capricho me pagou um curso. Legal. Então eu fotografava, eu ia para Disney fazer guia de viagem da Disney. Depois, no último ano que eu fiquei lá, eu me voluntariei. Tipo, eu falei, olha, eu gostaria de cobrir esse cargo que uma pessoa tinha saído, que era social media. Então, eu cuidava das redes sociais. Então, eu fiz tudo lá e você podia fazer tudo, sabe? E era uma galera jovem, era a maioria mulher. Então, foi muito especial, assim, trabalhar lá. Era uma revista muito... Era experimental e inovadora, sabe? Duas coisas que você falou, né, dessa história que eu não conheci em profundidade, que eu sabia que você tinha trabalhado na Capricho, mas não em Sim, profundidade, né? Que assim, o quanto me pareceu que eles valorizavam a questão multidisciplinar, né? Que sim, hoje tem um monte de gente que fala, não, você precisa ter foco, você precisa ser muito bom em uma coisa só, né? E é o contrário, né? Você teve, pelo que você falou, você cresceu muito por justamente sim, dançar várias músicas, né? E o outro ponto total. que me parece é que a Capricho foi quase uma faculdade para você, né? Foi uma faculdade muito mais legal que uma Com faculdade, eu acho. Bom, certeza. nunca fiz faculdade para saber, né? Mas assim, se aquilo ali é um parâmetro de faculdade, então a faculdade é maravilhoso. Porque E foi assim, muito foda. é bem interessante esse ponto, né? E também a gente tem uma discussão, né, em relação até ao design, né? De regulamento ou não regulamenta, né? E eu não Sim, sei, cara, essa possibilidade, né, que o designer tem, né, de não ser só um designer gráfico, né, mas ser uma pessoa sim, que resolve vários tipos de problema e desenha vários tipos de solução, né, e vários tipos de output. Eu acho isso sim. tão mágico, né, que uma É, regulamentação eu acho que vai talvez colocar algumas barreiras nesse sentido, né? é muito louco, assim, porque eu já passei por outro. A falta de um diploma me foi um problema uma vez na vida, quando eu trabalhei como freela, porque é isso, eu fiquei muitos anos freelando, então eu cobria férias, enfim, aí eu fiquei um tempo na editora Globo, trabalhava na Quem, na revista de fofoca, que eu amava. E aí eu tava lá 3 meses cobrindo férias, e aí abriu uma vaga, uma das designers saiu, e eu falei, pô, vou me candidatar pra vaga, né? Porque eu gosto de trabalhar aqui, de repente, se rolar, eu já fico aqui. E fui fazer uma entrevista com a RH. Aí a menina perguntou, bom, você não tem faculdade, né? Eu falei, não. Ela falou, você não tem vontade de fazer? Eu falei, não. Aí ela, tá, beleza. Aí acabou a entrevista, ela fez o diretor de arte me demitir do cargo de freela porque eu não tinha diploma, sendo que eu já estava lá 3 meses fazendo Entendi. o trabalho de forma satisfatória. Eu tinha acabado de ganhar um aumento, e aí foi a única vez que isso não foi um problema, assim. Então, eu acho que é muito delicada
essa questão, assim, eu não tenho uma opinião. Eu acho também que a regulamentação ou exigência de diploma pode ser uma barreira chata, assim, para trabalhos criativos, sabe? Lá na MKT Virtual, assim, eu vou te falar que durante um tempo eu bati muito nessa coisa, ó, a gente não está olhando o teu diploma, a gente está olhando realmente a sua competência técnica. Sim, Eu mudei um pouco a minha visão em relação a isso, porque eu acho que a sim, faculdade te dá networking e traquejo, né, para sim. o trabalho Aham. inicial de equipe. Mas, assim, hoje, nem tanto a habilidade técnica e nem tanto a faculdade. O que eu valorizo mais é justamente esse ponto que você colocou, é o potencial da pessoa, né? A sede que ela tem de aprender e que não é a faculdade que determina isso, né? E pelo que você está Total. contando, você ia lá, se voluntariava, não, levantava a mão falando eu quero tal Sim. cargo, mesmo que eu não domine isso ainda, né? É, Esse tipo de comportamental, de altíssima percepção e de vontade, né? De gerar impacto, isso são as duas coisas que a gente mais olha hoje e olha isso muito mais do que a faculdade. Muito sim. mais mesmo. E as pessoas, então, que trabalham para você, assim como eu, têm a sorte de encontrar gestores, chefes, que têm essa visão também, porque eu poderia muito bem ter sido podada do tipo, não, nada a ver, não tem nada a ver com o seu trabalho, não. E aí talvez eu não tivesse mais vontade de, sabe, de ter essa, né? Então lá minha primeira chefe que me falou, não, beleza, vem trabalhar aqui, eu te ensino, desde ela até a minha última chefe na Capricho, eu tive muita sorte de encontrar essas pessoas pelo caminho, assim, porque poderia ter sido muito diferente a história. Não, total. E eu acho que isso abre um espaço tão legal para igualdade, né? Assim, igualdade não, né? Mas assim, para romper determinadas barreiras sociais, né? Porque se você só olha a faculdade, qual faculdade, né? Tem Sim, empresa que só total. contrata gente da FAAP no marketing, né? Porra, legal, a FAAP é uma baita faculdade legal, mas você não Sim, pode ter, né, só gente que trabalha na FAAP num departamento, ou Casper, ou SPM. Então, você tirar essa barreira, né, de que no fim das contas é um privilégio você estudar nessas instituições, né? E se sim. as grandes posições só são colocadas, pelo menos em comunicação, tá? Só para as pessoas que passaram por ali, cara, você vai ter um mercado sempre igual e sempre privilegiando a mesma É, linhagem, a mesma classe social, né? sim. Não, e eu acho que as empresas que por muito tempo tiveram esse foco estão pagando agora, né? As empresas de comunicação. Que a falta de diversidade não é mais tolerada, né? Exato, Tanto exato, na criação de conteúdo quanto na sua equipe. Então não adianta você falar que você apoia uma causa feminista se 90% dos seus funcionários são homens. exato, Então, né? exato, exato. E aí, então, na Capricho, você ficou 6 anos, foi isso? Eu fiquei entre idas e vindas, eu fiquei 6 anos. Eu fiquei uns 2 anos como freela, então eu trabalhava meses lá, depois saía, depois voltava, depois saía, e aí nos últimos 4 anos eu fui contratada como designer, e aí, enfim, aí fui subindo até eu saí de lá como editora, que é porque eu trabalhava com texto, né? Eu até escrevia lá, trabalhava com social media. Então foram 6 anos. Essa coisa de. Isso é um outro ponto também que eu acho bem legal, né? Assim, quando você domina a parte gráfica e a parte escrita também, cara, é Sim, muito, muito, muito difícil você não se sim, colocar no mercado, assim, né? Porque é. esse é um tipo de profissional meio mosca branca, né? Que ele é quase ambidestro, né? Assim, ele é É, quase um profissional ambidestro, cara. é. Manja do visu e manja da narrativa, né? Mas eu sempre fiquei muito passada assim com um designer que não lê. Para mim isso sempre foi Mas é bem você comum. não É bem comum. muito então, você não lê o que está diagramando. Para mim isso é inadmissível assim. E Vontade eu de morrer. lia, exatamente, eu De morrer. lia na Capricho eles me chamavam de designer jornalista, porque eu lia, só porque eu lia e questionava o texto, sabe assim? Uhum. Então, tudo bem, você pode não saber escrever, não saber, tô falando gramática, mas não ter o talento, ou não ter a vontade de escrever, porque escrever às vezes é um saco. Mas, meu, você tem que ler, sabe? Você não pode ser 100% visual.
E porque assim, né, no fim das contas, eu pelo menos como designer, penso assim, cara, a tipografia, né, Sim, o que tá claro. escrito é um elemento gráfico poderosíssimo, então deixa isso me Sim, ajudar, porra, né? sim. E em revista, o design é para traduzir o que está escrito. Exato. Traduzir e complementar, né? Tem que ter a ver ali. Se não tiver a ver, não faz sentido nenhum. E eu não sei, estou perguntando aqui porque eu realmente não sei qual foi a próxima etapa, mas assim, Tá. você entende que a mudança do mercado editorial jogou você para uma transição de carreira para digital? Ou isso aconteceu naquele momento lá que você falou, deixa eu ser social? Então, na verdade, foi um movimento que aconteceu na Capricho. A Capricho tinha uma equipe que era 80% revista impressa e 20% site. E aí, em determinado momento, acho que nos últimos 2 anos que eu estive lá, eles inverteram isso. Então, também pensaram um pouco à frente nesse sentido. Então, a revista ficou com 20% da equipe e o site ficou 80%. Então, muita gente que era da revista teve que ir para o site. E eu continuei na revista, mas aí eu via esse movimento e pensava, putz, não sei, acho que talvez o site está mais interessante, acho que talvez a internet está mais interessante. E aí, quando abriu esse cargo de social media, eu falei, olha, se ninguém tiver afim, se quiserem contratar alguém daqui, eu quero. Então, foi uma coisa, as duas coisas juntas, sabe? Legal. E você já estava então vendo que, puta, revista impressa. É, Tá. Não tinha. Olha, a última revista, sei lá, eu me lembro de um ano em que, sei lá, a gente tinha um borderô lá de, nem lembro quanto é, e aí cortou pela metade. Então, faz aí a mesma revista, com a mesma qualidade, com metade do dinheiro. E aí eu vi que, porra, não tava, assim, não tava sendo justo para os colaboradores, né? Porque aí era um puta climão, você tem que ver, olha, eu amo suas fotos, suas ilustrações e tal, mas eu não tenho dinheiro para te pagar, eu tenho muito pouco. Então isso foi começando a me incomodar também. E aí eu vi que o futuro ali não era no impresso, né? Apesar de eu amava fazer revista. Mas eu pensei, eu preciso me mexer aqui, senão vou afundar junto com o barco. E a Carol já estava lá, vocês já trabalhavam juntas Sim, nessa época. então, a história, para eu contar a história do meu trabalho, eu já preciso contar um pouco da história da Carol. A Carol saiu da faculdade, ela é jornalista e foi estagiar na Capricho. Ela tinha o grande sonho de trabalhar na Capricho desde sempre, que era um sonho que eu tinha. Quando eu entrei no mundo das revistas, era a revista onde eu queria trabalhar. Então, ela começou a estagiar lá com 19 anos, sei lá. E quando ela saiu, ela era, sei lá, uma das funcionárias mais antigas da revista, com 24 anos. E aí começou a internet a bombar enquanto ela estava na Capricho, aí nasceu o YouTube, 2005, né? Nasceram as redes sociais e a Capricho não tinha canal no YouTube, não tinha nada. E pensaram, bom, a gente precisa entrar nisso aí, né? A gente precisa criar um canal no YouTube. E a Carol era estagiária, então ela tinha cara de novinha, de adolescente, né? Que era Uhum. uma coisa que os adolescentes precisavam se relacionar, porém era mais velha, não era uma adolescente, né, que não sabia o que estava fazendo. E aí botaram ela para fazer os vídeos. Então deram um microfone na mão dela, vai fazer vídeo. E aí ela começou a fazer vídeo para o canal da Capricho. Então ela virou a cara da Capricho. Quando tinha tour pela redação, as leitoras iam lá conhecer a redação e tal. E aí começou a rolar um movimento do tipo, Carol, tira uma foto comigo, sabe? As Entendi. leitoras começaram a reconhecê-la. E aí ela começou a fazer tudo o que era a cara da Capricho e tal, só que, e ainda fazia revista, trabalhava como editora, e aí o trabalho dela era o dobro, né, do que a maioria das pessoas, mas ela não podia ganhar dinheiro, porque a Abril não deixava ela ganhar dinheiro com publicidade. Entendi. Enquanto você era jornalista, você não podia ganhar dinheiro. E aí ela tinha um blog dentro do site da Capricho, que chamava Carol com K, e em determinado momento ela cansou, falou, não aguento mais, estou fazendo muita coisa e não posso ganhar por isso, vou abandonar. E aí as leitoras ficaram revoltadas, volta o blog, não sei o quê. Quando ela decidiu voltar ao blog, eu, que já fotografava desde sempre, falei, eu te ajudo com o blog. A gente sentava uma do lado da outra, eu falei, eu te ajudo, se precisar tirar foto, eu tiro suas fotos, eu faço vídeo, vamos fazer uma coisa diferente. E comecei a ajudar Super ela no blog da... descompromissado, assim, tipo, super Sim, coração bom, né? Eu falei, pô, eu tô aqui, vamos aí, vamos fazer uma coisa mais criativa e vamos fazer. E aí eu comecei a ajudar lá no blog do site da Capricho, até que mandaram a gente para Disney, nós duas, para fazer um guia de viagem da Disney, que a Carol fazia todo ano, mas aí foi a minha primeira vez.
juntou as duas na Disney, sei lá, 2 semanas no mesmo quarto. Aí a gente começou a gente está aqui, 2 pessoas fazendo um guia de viagem. Então ela fazia o texto, eu fotografava, fazia vídeo, a gente ia, era os parques, outlets, estava lá fotografando o Mickey. A gente pensou, caramba, nós duas fazemos tudo, né? A gente consegue fazer tudo sozinha. O blog também a gente faz tudo sozinha. Aí ficou essa ideia na cabeça, assim. E aí, um momento eu falei, mano, vamos tirar o seu blog do site da Capricho. Porque estava começando a nascer os blogs, né? Quer dizer, já existiam, né? Mas estava começando a bombar Qual foi a esse ano? blogueira. Qual foi esse ano? Isso foi em 2013. 2013, tá. É, Assim, a rampagem foi 2010, 2011, né? exatamente, é. E aí eu falei, vamos tirar o blog da Capricho, vai lá, fala com a nossa chefe, porque não podia, o nome do blog era da Capricho, não podia. E aí ela foi e falou, olha, se vocês não me deixarem tirar o blog, eu vou pedir demissão. Porque para mim não faz mais sentido. E eles não iam perdê-la, né? Então, Ela falaram, tinha beleza, virado tira. uma prata da casa, um É, espião, né? exatamente. Uma prata da casa por muito pouco dinheiro, entendeu? Ela era Ah, estagiária ainda? não, não, nessa Já época ela já tinha. era editora. Ela já tinha Ah, feito toda a trajetória lá. uhum. Mas mesmo assim, não, né? E aí a gente, não, a gente tirou férias na mesma época. Aí eu fiz o layout do blog, a gente criou uma vinheta para o canal e começamos. Aí durante 6 meses a gente fazia as duas coisas. Trabalhava na redação e então eu acordava, sei lá, 6 da manhã, ia para casa dela gravar, gravava. Aí 11 horas a gente ia para redação, na hora do almoço descia, fotografava um look, aí volta, sabe? Ficamos 6 meses assim. Aí a gente montou um projeto e apresentou para a STB, sabe, a empresa de Sim. intercâmbio, Uhum. para ela ir passar 6 meses em Nova York, morar lá e fazer um intercâmbio e produzir conteúdo. E a Legal. gente vendeu esse projeto para eles e foi assim. Aí ela pediu demissão, ficou 6 meses em Nova York, eu continuei na Capricho. Quando no último mês eu fui para lá, fiquei o último mês lá com ela. Quando eu voltei, eu pedi demissão também. E aí a gente tá aí desde 2014 fazendo só o que a Só, gente faz agora. É, sim. só. Vocês duas, então, viraram. A Carol, vocês viraram empreendedoras com meses de diferença, vai? É, a gente virou juntas, na É, virou verdade, junto, né? mas assim, É, sim, até para sim. cara, 100% focada, Sim, foi foi, uma foi. diferença seis de tempo. meses. Tá. 6 meses de diferença, é. E a viagem, você acha que foi duas viagens foram pontos de virada, pelo visto, né? Total, é. A primeira da Disney que foi quando a gente percebeu que a gente tinha. A gente já sabia, né? Mas quando a gente se viu ali sozinho, em outro país, porra, fazendo um trabalho que às vezes é uma equipe inteira que faz, sabe? A gente falou, pô, a gente é boa, né? Vamos focar nisso, vamos tentar Vamos se fazer coisas autovalorizar, juntas. né? Vamos olhar. É. Vamos se unir mais, fazer coisas Legal. juntas, sabe? A gente se complementa, né? Então eu era da arte, ela era do texto. Hoje em dia a gente é tudo de tudo, né? Mas naquela época que era mais dividido, tinha ali uma. Então ela já aparecia na câmera, eu falei, pô, eu filmo, eu tenho câmera, porque ela não tinha nem câmera. Eu falei, Uhum. eu tenho equipamento, vamos começar, sabe? A Legal. gente se complementava e aí foi. Assim, essa é uma dica muito legal, que se você estiver vendo esse vídeo no período da pandemia, não vale, mas se você estiver vendo esse vídeo depois da pandemia, e com tudo já resolvido, gente, com vacina e etc., essa é uma dica legal. A Mac contou, pelo que ela contou, né, assim, 2 viagens, né, foram parte aí da transformação. Então, se você tem condições, se você tem um dinheirinho guardado e está aí no momento de transição de carreira, né, compulsório ou não, e for possível viajar, vai, porque isso abre horizonte para muita coisa, né? Mas lembrando Total. que só Não, depois que tudo estiver resolvido. agora ninguém, nenhum país vai aceitar você, meu querido brasileiro. Agora Exatamente. não tem nem escolha, não. Agora nem Mas depois adianta, gente. porque enfim, ver outras coisas é muito importante, né? Ver outros, mas tem umas coisas que clicam assim na cabeça quando você sai da sua zona de, eu Exato. odeio isso, eu odeio falar zona de conforto, mas quando você sai da sua rotina, né? Você vê outras coisas, você pensa outras coisas e às vezes faz sentido, às vezes não faz, mas às vezes faz. E quando faz, geralmente é bom. E assim, né? Eu acho que qualquer viagem, quando você entra no avião, sozinho Sim, especialmente, né? É um sim, processo de autoconhecimento tão legal, sim, né? total. Que você tem que Sim, conviver com você, né? E você tem que aprender a conviver com você, né? E você tem que sim. aprender
meio que a se virar. Imagina a Carol 6 meses, né, sozinha numa cidade como Nova York, que as pessoas romantizam demais, mas é uma cidade muito dura, né? Uma cidade dura pra cacete, né? Então, mas ao mesmo tempo o crescimento que isso traz, né? Você se antecipa muito, né? Então, gente, essa é uma dica boa da MAC aí, mas lembrando que só depois que tudo tiver resolvido, hein, galera? E eu acho que uma outra dica dentro dessa, enfim, disso que aconteceu é, se você tem uma ideia, monta um projeto e vai bater na porta das pessoas, sabe? Porque isso eu acho que é um diferencial de quem trabalha com internet e que passou por, não vou dizer lugares tradicionais, mas passou por outros trabalhos, sabe? A gente vai em reunião, né? Hoje em dia não vai mais, mas enfim, a gente ia em reunião e as pessoas ficam abismadas com um projeto bem montado, É sabe? verdade. Né? Com uma coisa mais profissional, com uma proatividade de você ter a ideia, e não só ficar esperando a ideia vir até você. Exato. Então, monta um projeto, meu, e batalha para apresentar, porque tem muita gente com grana para gastar. Não, isso é muito real. E eu ouço também de muita gente que é criador de conteúdo, etc., ou que está pensando em começar um negócio, não só criador de conteúdo, fala assim: eu não sei montar projeto. Isso é fácil porque você é designer. Eu não sei se você já ouviu esse tipo de resposta, mas, cara, se você escrever bem, e se você souber o que você quiser, qual é o começo, meio e qual resultado esse projeto gera, né? Porra, não tem que saber, não é designer simples. só, né? Exatamente. É uma Legal. coisa simples. Essa é uma boa dica que não pode ter preguiça de criar, né, estruturar as coisas que você quer, né? Porque tem muita gente que reclama também, pensando, não, mas eu não sei, mas tá, mas você já tentou, já jogou no Google como montar um projeto, né? Sem contar edital, né? Sem contar tantos outros caminhos além da prospecção direta, né? Que com um projetinho bem montado, a chance de isso emplacar não é 0 e não é 20%, às vezes é 50, 60, né? Exatamente. Muito legal. Mas e aí, puta, dia 1, como é que vocês fizeram? Vocês começaram em casa, montaram um escritório? Como é que vocês começaram esse rolê? Então, a gente tava com trauma de escritório, né? Porque a gente tinha passado anos dentro de um escritório. Até hoje acho que a gente tem. Então, a gente ama trabalhar em casa. Nós trabalhamos as duas em casa. Agora, mais do que nunca, mas sempre foi em casa. Enfim, eu sempre morei na mesma casa. A Carol mudou várias vezes. E no começo a gente tinha uma rotina muito organizada e muito de redação, que era toda semana a gente fazia uma reuniãozinha de pauta e pensava nas pautas da semana. Então, que posts a gente vai produzir para o blog? Ainda tinha o blog na época, né? Hoje em dia não tem mais. Que posts a gente vai produzir para o blog? Que vídeos a gente vai gravar? Então, tinha uma coisa muito organizadinha assim. E a gente tinha uma ideia mais ou menos do que a gente queria com aquele trabalho, assim, sabe? Então, a ideia não era ser igual todo mundo. Se você for ver os primeiros vídeos do canal, talvez pareça igual o que todo mundo faz, assim, mas assim, na medida do que a ousadia permitia da gente na época, a gente tentava fazer as coisas de uma forma diferente. Então, a gente sempre trabalhou de casa, tinha essa rotina organizadinha, mas foi uma grande liberdade também, sabe? Então, quanto menos a gente pudesse planejar todos os nossos passos, para a gente era mais legal, porque a gente vinha de né, de um passado não muito distante em que a gente precisava fazer isso, que a gente Vocês não queriam emular, né, a grande empresa de uma pequena empresa, né? De jeito nenhum. Pelo contrário, assim, a gente queria fugir do formato tradicional, sabe? Então, a gente ficou muito tempo, até hoje, na verdade, criativamente somos só nós duas que trabalhamos. A gente não Desde queria sempre, vocês nunca tiveram estagiário, funcionário? Não. A gente Legal. tem funcionários administrativos, então financeiro, né? Essas coisas, advogada. Mas criativa a gente nunca teve, porque a gente não via sentido em dar. Porque a grande graça para a gente era, na Capricho, a gente tinha uma voz já, porque a gente tinha muita liberdade para criar. Mas a gente não tinha um rosto, né? A gente conheciam a Capricho. Quando a gente saiu, era a Carol, né? Então a gente queria
enfim, bater na tecla da imagem dela, da personalidade dela. Então, pra gente não fazia sentido contratar uma outra pessoa para escrever, por exemplo. Perfeito. Tinha que ser ela. Então, não sei se isso é certo ou errado, porque acho que tem gente que fala, mas não delega também. Eu sou muito ruim de delegar, tenho que dizer aqui. Eu sou meio, deixa que eu faço, sabe? Uhum. Mas funcionou até aqui, então tá rolando. Eu E não te aí, perguntei isso, mas eu queria te perguntar, assim, só voltando um pouquinho, assim, sim, você sentiu frio na barriga na hora de pedir demissão ou você, tipo, falou, cara, eu tenho certeza que é isso que eu tenho que fazer agora? certeza absoluta. Eu fui pedir Legal. demissão feliz, feliz, assim. E no dia, eu ainda fiquei uns 20 dias lá cumprindo aviso prévio. No dia que eu saí, foi assim, puta, que alívio, sabe? E não porque eu amava meu trabalho, mas eu tava muito animada para começar um negócio Legal. novo, sabe? Porque eu já tava dando. Pô, quando a gente conseguiu vender esse projeto, pô, 6 meses em Nova York era um puta projeto. Já foi um. Porra, a gente, sabe, vai dar certo isso aqui. Mas a Carol tinha muito mais dúvidas, assim. A Carol, no começo, assim, era muito mais insegura que eu. Tanto que ela chegou um momento. Porque a gente ficou sem grana, né, um tempo. Claro. Uns 2 anos a gente trabalhava para pagar a conta. Quando dava para pagar a conta, né? Então, tipo, tinha uma reserva ali, né, de ter pedido demissão, férias, essas coisas, receber essas coisas. A Carol tinha vendido o carro dela para ir para Nova York, então tinha a graninha do carro, mas ela teve momentos que ela falou: Meu, para mim não vai dar mais, eu acho que eu vou voltar para trabalhar em redação. Aí eu falava: Beleza, vamos deletar o blog então. Eu deleto, assim, a gente junta. Eu falei: Beleza, só apertar esse botão aqui, eu deleto. Ela: Não, pera, mas deixa eu pensar melhor, sabe? Então o meu papel sempre foi o do tipo: Não, vamos, vai dar certo. Legal. Ela falava: Meu, eu vejo esse canal aqui, porra, a mina tem mais assinante que a gente. Eu falava: Carol, mas a gente começou agora. A gente vai tá passando por ela. Deixa, ela vai ficar aí. Deixa, a gente tá passando. Não que seja uma competição, mas É, tipo, mas sabe? Você se compara, né? Não tem como no o começo. ser humano é Então, assim, não adianta, né? O exatamente. ser humano é assim. Não tem como. Eu nunca fui imediatista, assim, nunca fui. Então, eu acho que isso é uma dica. Você tem que ter paciência. Não é de uma hora para outra que teu bagulho vai bombar e você vai ficar rico e, porra, agora eu tô bem, sabe? Não é. Eu fiquei aí 2, 3 anos trabalhando para me sustentar, assim, por pouco, sabe? Uhum. Mas eu fazia algo que eu amava e eu acreditava que eu estava construindo uma coisa muito legal, que poderia dar muito certo. Não, e Então quem isso resolve me. empreender, assim, eu vou empreender porque vou ficar rico, tá bem iludido, né? Assim, hoje em dia, É, tá bem iludido, né? Bem iludido. pois Você vai é. empreender porque você quer realizar e você quer criar uma fonte de remuneração para você e para outras pessoas também Sim, que te traga mais realização, mas ficar rico, assim, gente, existem pouquíssimas formas de você ficar rico milionário, né? O cara que sim, começa a empreender e etc. Cara, são, de novo, né, as exceções, o Zuckerberg é a exceção. Cara, quantas sim, startups não quebram para uma dar certo, né? Só vamos lembrar disso sim. aqui porque é importante. Não, e outra coisa também, o Zuckerberg é um dinheiro limpo? Sei lá, eu penso muito nisso também. Aham, Tipo, tem várias coisas que você pode fazer para ficar milionário que exato, são questionáveis, assim, exatamente. né? Tipo, tudo bem, ele fez, não tô falando que ele fez nada ilegal, mas, porra, dá para questionar milhões de coisas do Facebook, da empresa dele, que. Então, não sei, assim, eu acho que o lance é você ter uma remuneração justa, sei lá. E mais do que a remuneração é você trabalhar para você mesmo. Você está construindo. Porque se der errado ou se der certo, é você, entendeu? É a responsabilidade de ponta a ponta, né? Exatamente. Se der muito certo, você não tá. Porque, meu, eu tinha ideias. A gente tinha ideias mirabolantes dentro da Capricho. Que morriam, porque aí tem que vender para o marketing, tem que vender para sei lá quem, para sei lá quem, e aí morriam as ideias. Ou quando dava certo, quem ganhava dinheiro era o dono da Abril, não era a gente, sabe? Grande Então, capital, né? meu, exatamente, quando você está construindo um negócio, dê certo ou dê errado, é você, assim, isso é o mais legal, eu acho, de empreender. E a Abril procurou vocês depois, assim, tipo, vem para cá fazer parte de novo? Esse ciclo, como é que fica? A gente fez muitas coisas com eles depois que saiu de lá, Legal. várias coisas, mas
eles nunca tentaram contratar a gente de volta porque eles sabiam que iam levar um belo não na cara, né? Mas muitos trabalhos a gente fez juntos depois. Que E legal. aí era muito legal, né? Porque o trabalho que a Carol já fazia lá de graça, agora ela podia ganhar o que era justo para fazer, né? Sim, sim. E uma relação muito mais, talvez, equilibrada, né? Sim, exatamente. Mas e A aí, você gente virou estava. uma marca igual eles, né? Exato. Você estava falando, e eu voltei para a pergunta, você estava falando de Nova York. Sim. Então, aí, enfim, a gente continuou o trabalho, eu tinha essa certeza de que ia virar alguma coisa, que era uma certeza baseada basicamente na nossa competência, assim. Eu sabia que a gente era boa e que ia dar alguma coisa ali, sabe? Autoestima é tudo, né, amores? Autoestima, né? E Lud, sinceramente, se não desse, é o que a gente sempre pensou, se agora falir o nosso negócio, a gente sabe fazer mil coisas, eu vou vender coisa no shopping, sei lá, entendeu? Eu vou me virar, a gente vai se virar. E era esse pensamento, vai dar certo, mas se não der certo, a gente volta, faz o que, enfim, faz o que tiver que fazer. Aí, então a gente tinha esse foco assim e foi fazendo o trabalho de um jeito que a gente achava que tinha que fazer, porque é isso também. Não tinha, porra, era muito no começo. A gente teve que descobrir quanto cobrar, a gente teve que descobrir como emitir nota. Eu tive que ser administradora, financeira, tudo, sabe? Aprender a fazer um monte de coisa e aprendi e fui fazendo. A gente foi ter um financeiro, sei lá, anos depois, sabe? Por muito tempo eu que emitia nota. Sim. Então, fomos aprendendo assim e fazendo o nosso trabalho, assim. E aí, quando chegou em 100 mil assinantes do canal, a gente organizou um evento. A gente falou, pô, vamos conhecer essas pessoas que seguem a gente, né? Um encontrinho, que era como chamava na época. Vamos fazer um encontrinho. Aí a gente foi atrás de parceiros, a gente já fazia publicidade nessa época, então conhecia algumas marcas. Aí falamos com a MAC, a marca de maquiagem, e falamos, ó, a gente tá pensando em fazer um evento e tal, vocês doam uns kits pra gente? Aí eles, claro, a gente, pô, vamos fazer um tutorial ao vivo com uma maquiadora nossa, beleza. Aí foi moldando o evento, organizamos um evento numa loja da Hope, ali na Oscar Freire, a Hope de lingerie. E aí a gente estava pensando, bom, acho que umas 300 pessoas vão, conseguimos kit para todo mundo e tal. Aí ia ter o tutorial ao vivo. Quando foi no dia anterior do evento, me ligaram de madrugada da loja e falou, então, tem gente dormindo aqui na porta. Aí o quê? Como assim? Então, tem pessoas pro evento dormindo aqui na porta para chegar antes, para ser o primeiro da fila. Aí eu falei, aí eu tive que contratar segurança, Unifila, que eu nem sabia o que era. E aí foram 3 mil pessoas no evento. A fila dava volta no quarteirão e era um dia antes do meu aniversário. No dia do evento tinha a minha festa de aniversário à noite, num bar. Porque a gente pensou, o evento vai ser 2 horas, depois a gente vai para casa descansar. A fila dava volta no quarteirão, assim, foi um negócio surreal. Ali naquele dia a gente falou, bom, rolou. A gente se olhava e falava, alguma coisa, tem alguma coisa especial aqui, sabe? Não, presta atenção, vocês converteram 3% Sim, da base total de assinantes. exatamente. E só em uma cidade. Que taxa de conversão é essa, né? Sim. A gente Socorro! ficou lá, sei lá, das 2 da tarde até as 11 da noite. Eu cheguei atrasada no meu aniversário. Atendemos todo mundo, né? Confusão na fila. Imagina isso. Tipo, a gente não estava preparada, sabe? Mas foi muito legal, porque foi muito legal conhecer as pessoas, mesmo que fossem só de São Paulo, foi muito especial. Até hoje, quando a gente encontra, a pessoa fala, eu estava naquele evento da Hope, que foi o que marcou ali pra gente que o bagulho estava dando certo, sabe? E aí isso deu um pá de autoestima também. Do tipo, pô, acho que a gente pode ser mais ousada agora. Então a gente tem isso aqui na mão. Ó, a gente fez um evento, foram 3 mil pessoas. Então a gente, pô, as pessoas acompanham a gente. Aí, com isso, a gente armou mil coisas. A gente fez uma turnê de encontrinhos pelo Brasil, em parceria com a Accor. Então a gente foi para várias cidades e o encontrinho era nos hotéis, nos hotéis boutique que eles tinham. Então, e aí a gente começou a vender um projeto de um livro, aí a Carol escreveu um livro, a gente fez uma outra turnê. Então, por muito tempo, por 1 ano, 2 anos assim, o nosso foco era ir para o Brasil e conhecer essas pessoas, sabe? Para entender o que elas queriam.
Legal. Porque a gente sabia criar conteúdo, mas o que mais a gente pode fazer, sabe? Qual pode ser o nosso diferencial, assim? E eu acho que o nosso diferencial até hoje é... Eu sei que é muito brega falar isso, mas é a verdade, assim. Não, não É é. não ser... É porque, né, depois do Big Brother, das minha verdade, né? Deu uma banalizada. Mas é não... A gente tenta ser o menos artificial possível, assim. E não tem barreira, sabe? Hoje em dia a gente lida com um público que é da nossa idade. A Sim. gente é brother, sabe? Somos todos, tipo... A gente é brother, é isso. E é Então, a horizontalização, né, de quem você admira, né? Não tem mais aquela coisa do sim, ídolo, do né? inatingível. Exato. Eu quero ser acessível, assim. Essa é a graça do trabalho com a internet, né? Exato, Mas exato. esse movimento de ir conhecer as pessoas foi muito importante para isso, para a gente entender quem eram essas pessoas, né? Que é foda. Pela internet você vê números, 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 mas quando você concretiza, quando você vai para Salvador e tem, sei lá, 400 pessoas para te ver num lugar que você nunca foi na vida, é outro lance, E quando sabe? você olha a pessoa no olho, né, você está vendo o impacto que Sim, teu trabalho está gerando nela, né? Então, isso é a exatamente. coisa mais importante, é o que dá, pelo menos para mim, assim, nas coisas Sim, que a gente faz, aquela sensação de caraca, que legal, cara, assim. Não estou fazendo sim. isso só para mim, né? Eu acho que essa sensação é muito boa. É, eu estou fazendo uma diferença. E Exato. também é isso. Com os anos, o discurso. Enfim, o mundo mudou muito, né? Se a gente for pensar de 2013 para cá, mudou muito. O que a gente estava falando da Capricho, da mudança ali editorial, também aconteceu com a gente, sabe? No começo a gente era muito mais focado em maquiagem, em Sim. moda. Sempre teve um quê ali de comportamento, porque a Carol escrevia sobre comportamento na Capricho e era uma paixão dela, assim. Mas, pô, hoje em dia o nosso trabalho se eu puder resumir, é tipo empoderar a mulher, sabe? Eu quero que mulheres vejam e se sintam inspiradas e então isso também foi mudando e é muito legal porque é uma evolução natural do mundo e também do que você quer, né? E essa discussão, né, por conta da pandemia 2020, ela se aprofundou mais, né? Porque, pelo Sim, menos o pouco que eu observei assim, foi que, cara, alguns influenciadores, alguns produtores de conteúdo foram esvaziados, né? Se o cara total, não pode viajar, se o cara não pode ir no restaurante ele não fora, tem se o cara nada. não pode ir na loja, o que que sobrou, né? Sim, O que que você total. achou? Eu fiquei curiosa para ouvir sua opinião sobre essa pauta. Cara, eu acho que eu sou um pouco contra o discurso de todo mundo pode ser influenciador, basta você acreditar que você consegue, porque eu acho que é muito difícil, é um trabalho difícil. Eu sei que, ai, meu Deus, mas é glamuroso, não sei o quê, mas é duro, sabe? É um trabalho duro aceitar crítica, ouvir crítica o tempo todo, é duro, assim, é um trabalho emocionalmente difícil, assim. Sim. Mas eu sempre acreditei que quem tem conteúdo, quem produz conteúdo, consegue se manter, sabe? Então, eu acho que a pandemia, assim como as eleições, sei lá, sabe, que teve uns divisores de água aí nas pessoas, pô, quem eu vou continuar seguindo, quem eu não vou. O esvaziamento é natural, assim, uma hora ou outra, se você não tem um conteúdo sólido ali que você acredita, tem como manter isso por muito tempo. E, Então, eu acho que é uma seleção natural, sei lá, é meio natural, não, sabe? assim, eu acho que se os influenciadores não entenderem que eles têm que passar por transições de carreira também, né? Eu não Sim, sou só claro. Instagramer que tira foto legal, eu tô levando alguma coisa, enfim, tô gerando mais residual do que isso, né? Sim, É um ponto a se pensar. E no caso de vocês, vocês sempre foram multiplataforma, né? YouTube, Instagram, sim. site. O que É. vocês aprenderam com essa capilaridade, né? Porque eu acho que os grandes influenciadores eles buscaram de fato, essa Sim. capilaridade de plataforma, né? Eu acho que cada plataforma pede uma linguagem, assim. Eu acho que tem. Isso foi uma coisa que eu aprendi na Capricho fazendo mídias sociais lá, sabe? O post que eu fazia no Twitter não era o mesmo que eu ia fazer no Facebook, porque são. É muito louco isso, porque é internet, são as pessoas pela internet, mas é um público diferente. E são linguagens diferentes. Então, a gente começou com blog, YouTube, Twitter,
Face e o Instagram. O conteúdo é o mesmo, se você for ver, mas ele é criado de formas diferentes, né? E quando você pode criar um conteúdo exclusivo para uma rede, é sempre legal. Com o passar dos anos, a gente foi abandonando algumas que não faziam mais sentido, que você tem que estar aberto a isso também. Então, o blog chegou um momento em que não fazia mais sentido o tempo que a gente investia nele para o retorno que ele dava. E não estou nem só falando de financeiro. O retorno... As pessoas não queriam mais ler, entendeu? É isso. Você Claro, tem acha muita gente que... que isso se mantém ainda? Você acha que essa é a fotografia hoje do canal? Hoje eu estou falando Eu de acho 2000. que sim. Eu Tá. acho que sim. Inclusive, esse ano, sei lá, mês passado, eu não sei. A gente sempre pensa que a gente vai mudar a identidade visual do canal mês que vem. E aí eu pensei assim, pô, será que a gente traz o blog de volta? Porque eu adoro o blog. Eu adorava o conteúdo que a gente fazia lá. Será que a gente traz de volta? Mas como? Porque, pô, a Carol vai ter um filho, não vai ter tempo e tal. Aí eu fiz uma enquete no meu Instagram. Você ainda lê blog? Se sim, quais? E pela primeira vez, porque eu já fiz essa pergunta outras vezes, pela primeira vez a maioria respondeu não. Tá. Não leio. Então, ou leio quando busco no Google, quando eu quero uma coisa É. específica, sabe? Então, Esse comportamento é o que eu acredito, né? Assim, é o meu comportamento. exato, é o topo É de como eu. funil, é o meio de funil e é o fundo de funil, né? O É, blog que estava no topo de funil foi para o meio, ou talvez para o fundo. exatamente. Então, quando parou de fazer sentido assim, tipo, as pessoas não estavam mais. E a gente investia muito tempo nele, a gente falou, bom, vamos dar um descanso aí pro blog. E aí deixou um tempo sem atualizar e viu que não fazia tanta diferença mais, sabe? Entendi. E aí abandonamos. O Facebook também é uma outra rede que, com o tempo, a gente percebeu que não fazia sentido pra gente, que não, o nosso público não tava lá, sabe? E aí a gente abandonou também, porque não dá para você fazer tudo muito bem, Perfeito. né? Tipo, a não ser que você tenha uma grande equipe, aí você vai fazer. Mas a gente escolheu focar nas redes que a gente gostava mais e que eram mais legais de criar. Então, o YouTube, o Instagram e o Twitter, hoje em dia. Ah, perfeito. Hoje, E a hoje gente a não... audiência e os projetos estão concentrados nessas redes. Exatamente. E a gente também nunca foi... Eu não sei se nós somos criadoras da internet atípicas, mas a gente nunca pulou muito nas redes novas, assim. Tipo, eu não tenho TikTok. Eu nunca nem baixei o aplicativo do TikTok. Uhum. Eu não tenho vontade de criar conteúdo só porque outras pessoas estão criando, sabe? Se não faz sentido para mim. Tipo, o Reels agora do Instagram, eu vejo aquilo e falo, mas isso não faz nenhum sentido para mim. Então eu não vou fazer, sabe? Só Uhum. porque estão fazendo. E isso também te faz perder dinheiro em alguns momentos. Que às Sim. vezes chega o orçamento de TikTok e eu falo, a Carol não tem TikTok. Uhum. Mas paciência, né? É onde Uhum. você quer focar o seu, Sim, enfim, exato. a sua criatividade. Exato. É, o TikTok, assim, especialmente em relação ao Juice, a gente não entendeu ainda qual é o nosso caminho, né? A gente Sim. entra quando a gente entende qual é o nosso caminho, né? Exato. Se No faz sentido, né? Instagram, a gente entrou tarde. O Juice começou em 2011 como site Sim. e a gente só entrou no Instagram em 2014, né? A gente acabou entrando tarde, né? Mas eu acho que isso é importante, assim, é Sim, você descobrir como você vai criar dentro dessa plataforma, e não só eu preciso criar dentro dessa plataforma. exato, Se você exato, vai criar um conteúdo meia boca, você não precisa. exatamente. Não vai fazer diferença. Exatamente. E o YouTube bombando, você continua Sim. editando, gravando, tá gravando à distância agora, né? Tô gravando à distância, mas continuo editando, continuava fotografando, agora também não tô fotografando mais, mas continuo e aí de vez em quando eu apareço, né? Uhum. De vez em quando eu apareço nos vídeos, que foi também uma evolução natural aí das coisas que acabou rolando. E aí eu também, eu não tenho, ainda tenho assim meio de falar, mas eu também virei uma influenciadora. Não, mas assim, você é Então, muito carismática, Mac. Muito, muito, muito. obrigada, Luiz. Até Mas demorou para isso acontecer, né? mas hoje em dia eu faço publicidade também, sabe? É isso, foram transformações da nossa empresa, é tudo uma empresa só, né? Eu e a Carol somos administradas por nós mesmas. Então, nada que eu não faça nenhum publi, nada que não faz sentido para nós duas, entendeu? Tudo que a gente faz, as duas têm que concordar e achar que tem a ver, porque a gente criou um negócio juntos e é o nosso negócio, assim. Mas eu continuo editando. Eu sei que eu devia abrir mão e deixar os outros editarem, mas eu não consigo. Não, Eu não tem gosto de editar. receita. Não tem Eu receita. gosto.
eu gosto de editar e eu tenho preguiça de. Eu penso assim, pô, mas se eu vou passar um roteiro de edição, por que eu não edito logo, sabe? Então eu continuo É, fazendo tudo isso. são os dileminhas da vida empreendedora, né? Exatamente, é. Mas aí, então, assim, pelo que eu entendi você contar agora, vocês se olharam e entenderam assim, cara, isso aqui deu certo por conta do primeiro evento, assim, foi o grande Sim. momento? Ou tiveram outros que você possa compartilhar também? Cara, eu acho que aquele foi o grande momento de estamos no caminho certo, porque a gente não ganhava dinheiro ali ainda, sabe? Tá bom. Mas a gente percebeu que estava no caminho certo, era isso, que se a gente continuasse daquela forma, poderia crescer mais e mais e mais. Mas, pô, sei lá, vários outros momentos. Quando a Carol publicou o livro dela e, sei lá, apareceu na lista da Veja de mais vendidos, foi um grande momento, sabe? Tem vários grandes momentos, assim, que a gente. Grandes e pequenos, que também tem isso. Sim. Cada vez que eu percebo, juro, cada vez que eu percebo que eu tô na minha casa, fazendo um bagulho que eu gosto, e que eu tenho que eu sou dona do meu tempo, eu falo, puta, isso aqui tá dando certo, sabe? Até hoje, assim. Tem dias que a gente se fala e a cara a gente fala, mano, a gente tem muita sorte. Puta merda, a gente tem muita sorte de poder fazer isso que a gente faz. E, e se ela, sei lá, ela vai ter um filho, se ela quiser tirar 6 meses ou 10 dias de licença, ela vai tirar, sabe? A gente ser dona do tempo é o mais precioso, assim. Então, sempre que a gente percebe isso, vem esse pô, deu certo. E eu acho que essa foi uma bigorna que caiu na cabeça de muita gente durante a pandemia também, né? Assim, É, o que eu tô fazendo com o meu tempo, né? exatamente, é. Porque, meu, é muito louco, né? Pessoas que são obrigadas a ficar em casa e não sabem o que fazer, não Aham, sabem, né? aham. É muito louco isso. E eu já tô há tantos anos administrando meu tempo em casa que para mim é tão natural, assim. Uhum. Mas é difícil, assim, no começo é difícil você unir tudo, né, num lugar só, enfim, é difícil. É difícil você empreender, é difícil, é isso. E tem É cheio de inseguranças, incertezas. Não, exato. E tem uma coisa, um recorte também, né? Que o home office, o ficar em casa, né? Para um determinado perfil de profissional, faz super sentido, né? Sim, sim. Agora, cara, não é o retrato do Brasil, né? Então, muita gente entrou em Exatamente. pânico, porque, putz, era um recorte muito sudeste, era um recorte Sim, muito branco, né? Então, sim. aí, se você pega outros tipos de profissão, né? Que o cara tá na rua o tempo inteiro, a mulher tá na rua o tempo inteiro, cara, é outra. É Tem que outra. mudar a sua vida de fato, assim, né? Oi? Não ouvi, desculpa? Aí é uma mudança de vida radical de um dia para o outro, né? Sim, 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 É. sim, total. Sim, e se você tem uma. É isso, é um privilégio. Eu tô aqui na minha casa, eu moro sozinha numa casa. Mas, pô, quem tem um quarto ou divide o quarto, como Exato, trabalhar nessa situação, né? exato. Quem tem vários filhos, né, num apartamento Sim, nossa, é, pequeno, né, que é uma dinâmica exatamente. totalmente diferente. Essa coisa que você falou das micro vitórias, né, de você se sentir em casa, né, se sentir presente, né, um negócio Sim, muito importante e que, na minha humilde opinião, deveria ser considerado pelas pessoas que estão passando por um processo de transição, né? Assim, como eu sim. alcanço isso, né? Como eu chego ali, né? É. Eu acho que como é um caminho longo, assim, que no meu caso, sei lá, para eu chegar ali no momento que eu falei, pô, deu certo, eu tô vivendo bem com meu dinheiro e tá tudo dando certo, foi uns 4 anos, 5 anos. Cara, se você não comemorar as micro vitórias, você vai ficar louco no meio do caminho, Exato, sabe? exato. Porque você vai passar perrengue, né? A não sei que você seja um fenômeno aí que vai fazer 1 milhão em um dia, você vai passar perrengue. Então, cada coisinha que eu conquistava, que a gente conquistava, uma reunião que a gente conseguia com uma empresa gigantesca que a gente admirava, sei lá. Meu, no dia que a gente negou um trabalho, porra, isso aí foi. Não, porque eu não preciso desse dinheiro e não, sabe? Essa Não faz marca não faz sentido. sentido para mim, né? Isso. Exatamente. Não, a gente nunca trabalhou com marcas que não faziam sentido, mas né, quando você pode negar e aquele dinheiro realmente não deixa, assim, não faz diferença, também é uma outra vitória, sabe? Poder trabalhar menos, porque a gente tem muito tempo, a gente trabalhou muito, sabe? É isso, viajava muito e trabalhava muito. Bom, na época da Capricho, trabalhava, sei lá, 14 horas por dia. Então, quando a gente pôde
trabalhar menos, quando eu posso ir, quando eu podia, né? Agora não mais. No cinema, quarta-feira à tarde, sabe? Então Delícia. tem que comemorar essas micro vitórias pra você não ficar louco, assim. E eu queria resgatar uma coisa que você falou no começo do nosso papo, que foi o cara que, tipo, praticamente te introduziu no mercado de trabalho e hoje ele Calenda, trabalha para sim. vocês, é isso? Ele faz. Então, o Calenda Ele é um cara muito talentoso, ele faz tudo. Ele é diretor de arte, ele é ilustrador, ele é músico, ele faz tudo. E ele fez a nossa última vinheta, nossa última identidade visual, e fez a próxima que vai entrar no ar. Então é muito louco, assim. Toda vez que eu vou falar com ele, então, tem um trabalho para você, ele fala, não acredito. Você. Porque eu chamava ele de tio, sabe? É tipo. É muito louco, assim, o mundo dá muitas voltas. E hoje Baita a gente full circle, trabalha. né? Full circle Exatamente. total. Não, hoje, assim, eu falo, meu, você descobriu a minha profissão para mim. Uhum. E pode cobrar o que você quiser no trabalho que eu vou te pagar, sabe? Assim, hoje eu posso te pagar, eu vou te pagar, porque eu faço questão, assim. Que legal. Isso também é muito legal, assim, de você ir, né? O networking não é só quem te, sei lá, é você ir acumulando pessoas que estão juntos aí, não precisa nem ser direto, mas estão Sim. juntas na caminhada e que você, né? Para não esquecer, E, assim, que é e muito legal. construindo isso, né? Porque no fim das contas, o aprendizado real é esse, né? A É, faculdade só te ensina muita coisa porque você está aprendendo com outras pessoas, né? Não existe exatamente, é, instituição faculdade só ela sem pessoas, né? Assim, total. não existe. Tem alguém te ensinando, tem alguém interagindo, tem alguém colaborando, né? É a E, experiência, né? e Mac, outra coisa que eu queria te perguntar é em relação à transição de carreira, né? A gente viu essa tua multidisciplinaridade, né? Esse seu multipotencial, e você basicamente é, você não mudou de área necessariamente. Você foi É, construir, só não, né? Mas você foi construindo vários novos sim. skills em cima dessa base que é ser uma pessoa criativa, designer, redatora, sei lá, editora, é uma lista gigantesca, né? Sim, é. Como assim, como é que foi esse processo de aprender as coisas mais chatas, né? Porque isso é uma transição foda, né? De você ser super criativo, super artista, e de repente você tá mexendo em planilha, entendendo o que é carga tributária, entendendo o que é ISS, né? Como é que foi? Chato. Pra caralho, né? Cara, não tem o que falar. Você vai ter que fazer coisas chatas. Você quer criar sua própria empresa? Você vai ter que fazer coisas chatas. Mas aí você vai compensar com as coisas legais depois, Exato. sabe? Mas Exato. não tem jeito. É chato mesmo. Nossa, eu emitia a nota, juro. Eu tinha vontade de dar um tiro na cabeça toda vez que eu tinha que emitir uma nota. Mas, porra, era uma nota de um trabalho que eu tinha feito e eu precisava receber por ele, Exato. sabe? Então, não tem jeito. É Esse é um chato. Mas ponto. é um chato necessário. Esse é um ponto. Você vai fazer uma transição de carreira para algo que você gosta pra caralho, ainda assim vem um mar de coisa chata junto, né? Não é tudo Sim, sim. flores romantizado, perfeito e etc, né? Não, total. E aí, mais pra frente, se der tudo certo, você delega. Aí você vai. Hoje em dia, nem sei minha senha para emitir nota, sabe? Hoje em dia, outra pessoa faz, mas demorou para conseguir isso. E você Mas é chato. agradece a ela todos os dias por ela existir, né? Todos os dias. Até porque ela é minha mãe, que trabalha com a gente. Maravilhosa. Então, todos os dias eu falo, mãe, te amo, obrigada. Obrigada por todos os motivos e esse também, né? Exatamente, por ter me dado a vida e emitir minhas notas. Hein? Que legal. E essa. E é muito legal, né? Porque a gente, pelo menos eu, quando fui montar o meu negócio, eu ouvi, não, trabalhar com namorado não dá certo, trabalhar com família não dá certo, né? Cara, quebrar esse paradigma é uma delícia também, né? É, cara, eu acho que tem os prós e os contras, assim. Sempre. O maior pró é que, meu, é alguém que você confia, sabe? Quando eu pensei assim, pô, a gente precisa de alguém para administrar dinheiro, para administrar, eu não conseguia pensar em alguém, numa empresa terceirizada, sabe? Não Uhum. conseguia, assim. O contra é que eu falo muito mais com a minha mãe sobre trabalho do que do que sobre qualquer outra coisa. Mas faz parte, assim, mas eu ainda acho os prós muito mais vantajosos, assim. Então, eu É, gosto. e é um paradigma até meio industrial, assim, sabe? De separar Sim. totalmente, né? Sei lá. É, Uma é. coisa que eu não Acho que vai acredito de muito. cada um, né? Sei lá, vai de cada um. Você, às vezes dá certo, às vezes não dá, mas pra mim deu, pra você deu, né?
Eu acho que assim, se você tem maturidade para entender, né, que acima de tudo são Sim. pessoas imperfeitas, né, tá tudo bem. Ah, Então é sim, você claro. criar É, expectativas de, né, que enfim, que não existem, né? sim. E Mac, para a gente caminhar para o fim do vídeo, assim, adorei o papo, adorei aprofundar na tua história. O que que você coloca, assim, como dica para quem está passando por esse momento, seja de maneira compulsória, né? Putz, perdeu o emprego, ou sei lá, a empresa que trabalhava deixou de existir, ou está com um negócio em dificuldade, vai ter que voltar para o mercado, para as pessoas que, assim como você, né? Então, assim, cara, agora é a hora de eu pedir demissão, né? Agora é a hora, Sim. entendi. Estamos passando por um momento de transformação no mundo e eu estou vendo tal oportunidade. O que que você coloca aí? Ou escolhe um grupo, ou dá dica para os dois. O que que você Tá. coloca aí visível para essas pessoas? Olha, eu acho que para quem não teve a escolha de escolher o momento, né? Tipo, quem não teve a escolha de escolher foi ótimo, né? Para quem não teve o controle de escolher o momento certo é agora, né? É o que está acontecendo agora. Eu acho que o mais importante é muito clichê falar, mas é você acreditar na sua ideia, sabe? E não precisa ser uma ideia pela qual você é apaixonado. Não precisa. De repente, você percebeu que na sua rua falta uma lavanderia. E é uma boa ideia isso, sabe? Não é a sua paixão lavar roupa, mas é uma boa ideia. Acredita nela e vai. Porque se você não acreditar, eu diria que é impossível. Assim. Eu acho que uma hora vai ser uma constante frustração e uma hora você vai desistir e aí vai ser muito pior para retomar a sua vida, assim. Então, acreditar na ideia, então pensar numa ideia na qual você acredita, seja ela a sua grande paixão ou não. Eu acho que para quem decidiu pedir demissão e mudar de profissão, enfim, mudar de ramo, eu acho que se você é uma pessoa aflita com dinheiro, faz uma reserva para o começo, assim. Eu não fiz, porque eu nunca fui uma pessoa aflita com dinheiro, eu não sei se foi bom ou ruim, mas eu aprendi que, tipo, gasta e depois você paga, sabe? Depois a gente dá um jeito, que não recomendo, tá, pessoal? Já fiz dívidas, não recomendo. Mas na hora de empreender, isso foi bom para mim, sabe? Porque eu fui sem medo de ser feliz, assim. Mas se você não é assim, faça uma reserva para pelo menos você conseguir focar nos primeiros meses na sua ideia e não no dinheiro, sabe? Porque eu acho que Paz quando você mental, tá né? Ter a paz mental. Exatamente. Quando você está criando, seja o que for, mas focado no ganhar dinheiro, não é a mesma coisa, sabe? A sua cabeça não está funcionando do mesmo jeito e as ideias não são as mesmas, porque para você ganhar dinheiro você tem atalho, sei lá, e talvez não seja o ideal, sabe? Então, faz uma reserva e tira o seu dinheiro da cabeça nesses primeiros momentos. Deixa eu pensar se tem mais alguma dica. Acho que a questão das micro comemorações que você falou Sim, uma coisa bem é. bonita, cara. Eu acho importante, assim, comemorar cada vitóriazinha para você sentir que está evoluindo também, sabe? Eu acho que se associar a pessoas legais, eu acho que ninguém precisa saber fazer tudo, sabe? Você não precisa saber fazer tudo. Você pode aprender a fazer várias coisas, mas admitir que você não sabe tudo e procurar alguém que sabe mais e possa te ajudar também é muito importante, assim. Também é uma inteligência, né? Você dizer que não sabe tudo e buscar ajuda, assim. Então, é isso, sei lá, no começo a gente não sabia quanto cobrar. Pô, vamos conversar então com uma blogueira mais experiente que vai poder dar um norte pra gente, sabe? E isso podia ser visto como, ela vai achar que a gente não sabe nada, mas tudo bem, a gente não sabe mesmo, a gente está começando, sabe? E qual o Então, problema do julgamento? Se a pessoa for gente boa mesmo, ela não vai te julgar por isso, ela vai ter total prazer em exatamente. ajudar, né? E enquanto mercado, é muito legal você se aliar a outras pessoas que você admira, sabe? Exato. Ninguém cria, assim, principalmente no meu mercado, assim, é muito difícil você não ter aliados, você criar sozinho, sabe? E Então, são áreas tão novas, né? Então não. total. E as boas práticas não estão definidas ainda, né? Não, Então as não. boas A gente que está práticas são criando. feitas em tempo real por gente que está trabalhando junto, né?
Exatamente. Eu acho que isso é legal também, de uma nova. É isso, você tá entrando numa área, né, totalmente nova, você faz as regras, né? E isso é muito legal também. São novas ordens mundiais, praticamente, né? Assim, cara, que você não tem que olhar o concorrente como inimigo, você tem que Total. olhar o concorrente como uma parte importante do teu ecossistema, né? Exatamente. E se o concorrente estiver indo bem, né, e ele não for predatório, o mercado fica melhor para sempre, né? Esse é um Sim, legado positivo de ser parceiro de quem está ali disputando o mercado com você, né? claro. Enquanto mercado, você quer mais que tenha gente boa fazendo o que você faz, né? Para o mercado crescer cada vez mais. A barrinha subir, né? Cada É vez claro, ser mais exatamente. alta e É. não mais baixa, né? Assim. Exatamente. Quanto mais gente boa tem fazendo o que você faz, mais o seu trabalho vai ser valorizado. Sim, sim, concordo totalmente. Maqui, É. amei o papo, amei saber da tua história em Também. detalhes. Me identifico totalmente com, inclusive, trechos que eu não conhecia, a parte de ser designer, de gostar de fazer um monte de coisa, de estar lá mexendo na diagramação. Esse texto podia estar melhor, assim, tanta Sim, história. Eu sei que a gente perdeu o pai no mesmo ano também. Acho que tem tanta história aí que a gente compartilha sim. que é sempre bom trocar com pessoas assim. Sei que você e a Carol também são muito generosas, né? Deram uma baita força pra gente no Juice Bazar. Então, gente, sigam a Carol, a Mac. Não seguem. Quem Segue sou a eu para gente. falar isso? Não, fala, segue a gente, sim. Siga, engaje no conteúdo pra caralho lá, porque elas são incríveis e gente muito generosa e do bem, que é o que a gente precisa, né, gente? Precisa. Ai, Lude, obrigada. Obrigada a você pelo convite. Enfim, o seu trabalho, não preciso nem dizer que é a referência de Santos, né? Porque eu já te falei isso uma vez. Eu saí de Santos para poder fazer o que eu queria fazer. Mas quem ficou é muito mais admirável, assim, porque aqui o mercado já existia. Você criou o mercado aí. Estamos na Então, batalha ainda, tá? Estamos na batalha. sim, mas, pô, você é foda. Você sabe que eu O acho time isso. faz muito parte disso, assim, né? Da gente tentar construir aí novas realidades, né? Sim, Para quem quer formar novos mercados, né? Que esse eu acho que é também outro ponto pós-pandemia aí que a gente vai precisar prestar muita atenção, né? Vai vir total. muita gente voltar a morar em Santos, morar no interior, sair da Sim, muita. capital, né? Então acho que a gente vai ter aí esse como um legado positivo. Quem sabe alguns talentos, né, não voltam para cá para reconstruir o nosso mercado, né, Mac? Total. Eu não vou voltar, Lud, no caso, eu não vou estar voltando, mas muita gente Pô, vai. acho que só, sei lá, quando você resolver se aposentar, assim, tipo, É, quem fazer de Santa sabe? É. Flórida brasileira, né? Ah, amo. Sim, Miami, a nossa Miami, sim. Nossa, Miami, maravilhosa. Mac, muito obrigada. Obrigada, Lud. Mac, pede, já que você é mais experiente que eu nisso, pede É. pro pessoal assinar o canal do Tip e dar um like aí, gata. Gente, se você está assistindo esse vídeo, é porque você gosta de conteúdo bom. E se você gosta de conteúdo bom, assine o canal do Tipo, pelo amor de Deus, entendeu? É um conteúdo de graça. Você entra aqui, você não tem que pagar nada, você assiste, é maravilhoso, assina, ativa as notificações para receber quando sair vídeo novo. E é nóis. Maravilhosa, gente. Olha, gente experiente fazendo a coisa é outra coisa, né? Mac, beijo, obrigada. Beijo, Lud.